paz do Senhor. Hoje nós vamos abordar esse tema sobre a fidelidade a Deus. Não tem como falar sobre fidelidade sem abordar um personagem que acredito que era o homem mais íntimo do Antigo Testamento para o nosso Deus, que era Moisés. Moisés, ele era muito mais do que um líder. Moisés, ele era alguém que o Senhor Deus chamava de amigo. Um homem imperfeito, que tremia diante do seu chamado, mas que mesmo assim ele foi responsável por libertar uma nação inteira. E quando o Senhor falava com ele, era como quem fala face a face com um amigo. Imaginemos só, irmãos, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Ele decide caminhar lado a lado com um homem que inclusive duvidou de si mesmo. Só que ele foi essa voz de Deus para aquele povo perdido, aquele povo cativo. E ele foi o mediador das promessas divinas. Ele foi esse porta-voz. Moisés, ele foi esse servo fiel que carregou esse peso em suas costas de libertar o povo. E Moisés, ele conheceu a glória de Deus no monte, mas ele também conheceu a sua santidade no deserto. Ele foi humano, foi vulnerável. Só que Deus ali via Moisés como um instrumento poderoso em suas mãos. E essa relação ali entre Moisés e Deus, essa relação única nos mostra que Deus ele não busca a perfeição, porque Moisés ele não era perfeito, mas que o Senhor ele busca corações dispostos a fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. E isso tudo foi feito por meio de Moisés. E eu pergunto para mim e para você, se fez isso o Senhor, tudo isso por meio dele, o que é que ele pode fazer por meio de mim e de você, mediante a nossa fidelidade ao nosso Deus? É sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. O relacionamento entre Deus e Moisés é algo que inspira a cada um de nós. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e começamos a analisar, nós percebemos ali que o relacionamento entre eles dois era algo muito íntimo. Porque, dentre três tópicos, três características de Moisés, como Deus via Moisés, que eu quero abordar, uma delas é que o Senhor via a Moisés como um amigo. Em Êxodo 33:11, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. O Senhor ele falava com Moisés face a face. Veja o nível de intimidade. Falava como quem fala com o seu amigo. Quem de nós gostaríamos de ter essa intimidade com o nosso Deus? Eu e você, nós precisamos de estar nesse lugar. Porque nesse lugar não existe confusão. E eu acredito que esse lugar não é exclusivamente para Moisés, mas é para todos aqueles que querem buscar o nosso Deus, querem buscar essa intimidade. Todos nós podemos alcançar. Em João 15:15, o Senhor Jesus ele diz aos apóstolos: eu já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ao invés disso, o Senhor diz a eles: eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes disse. Amigos, intimidade, relacionamento. Eu acredito que no relacionamento com Deus não existe esse negócio de preferência. Eu já ouvi um certo pregador dizer que Deus tem os seus xodós, tem os seus queridos, os seus especiais. Mas eu não acredito nisso. Às vezes as pessoas podem até citar Pedro, Tiago e João, que eles eram preferências de Jesus. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo João, por exemplo, eu não acredito que ali ele era preferido de Jesus, mas eu vejo ali que ele se entregava mais. Porque eu vejo ali o exemplo
sua cabeça sobre o peito de Jesus. Aquilo dali não era exclusivo para João. Qualquer um que quisesse podia ter tal proximidade a ponto de se aproximar tanto, poder se reclinar sobre o nosso querido Jesus. Qualquer um ali podia fazer isso. Mas eu percebo que ali João ele não tinha vergonha. Ele não via ali Jesus como alguém, sabe, um líder que você tem medo. Mas ele via alguém que derramava amor sobre todos aqueles que ele passava próximo. E eu vejo que os outros talvez não fizessem isso, não tivessem tanta essa proximidade que João tinha, talvez por não se sentirem tão à vontade, talvez por não se sentirem tão confortáveis. Só que no nosso relacionamento com Deus é da mesma forma, irmãos. O nosso lugar de oração, o lugar de intimidade é para todos aqueles que quiserem buscar ao nosso Deus. A intimidade com Deus não é exclusiva para mim ou para o outro. É para todos aqueles que querem ver a face do nosso Deus. Eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Quem de nós quer ter essa amizade? Nós fazemos muitas vezes questão de ter a atenção de várias pessoas, seja na igreja, seja no lar. Nós queremos ter essa atenção, essa opinião das outras pessoas sobre nós. Mas muitas vezes não temos esse mesmo zelo para com o nosso Deus, para o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes deixamos o nosso Deus de lado para nos importarmos com o que o outro tem a dizer sobre nós. Moisés ele não era perfeito, mas o Senhor o amava. E a amizade para com o nosso Deus, ela transforma a nossa visão de vida, a nossa perspectiva. Porque perceba, a amizade com o nosso Deus, ela exige fé. Eu preciso acreditar nele. Amizade íntima, relacionamento íntimo, requer que eu confie no outro. Como é que eu quero ser amigo de Deus se eu não confio nele, se eu não acredito nele, se eu não me derramo nele? Como eu quero ter essa amizade? Não é possível. Uma outra característica de Moisés para com Deus: Moisés era o porta-voz. Deus o constituiu como seu porta-voz. O Senhor disse: você vai falar em meu nome, Moisés. Você vai me representar. E nesse sentido, em Êxodo 34:5, a palavra de Deus diz: ali o Senhor proclamou o seu nome, Senhor. Através da vida de Moisés, o Senhor ele se tornava conhecido. E por que isso? Porque o Moisés ele entregava a mensagem como o Senhor lhe ordenava. Ele não entregava a mensagem para ficar bem com alguém, para agradar alguém, não. A única e exclusiva pessoa que ele queria agradar era o nosso Deus. Por isso que ele entregava essa mensagem tal como o Senhor lhe havia ordenado, palavra por palavra. E ser porta-voz do nosso Deus exige fidelidade. A sua palavra, porque quando eu li a princípio, em Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, a palavra ela vai nos dizer que se requer dos encarregados, dos disperseiros do Evangelho, é que sejam fiéis. O texto ele diz que se requer dos encarregados, dos pregadores, é que sejam fiéis. Aqui a palavra não está falando de performance, não está falando de espetáculo, não está falando de quantas pessoas eu ou você vai impactar. Aqui só faz uma exigência para aqueles que espalham a palavra, é que sejam fiéis ao nosso Deus. E o Senhor, Ele revela a sua vontade para mim e para você por meio da sua palavra. E nessa revelação, o que Ele busca de nós é a nossa intimidade. Quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 29, 13, Ele nos aponta esse caminho para essa intimidade. Ele diz: olha, quando isso acontecer a vocês, vocês me encontrarão. E quando que é? Vocês me encontrarão e me acharão, quando me buscarem de todo
do coração. É uma busca sem limites. É uma busca que requer de nós esse zelo pela palavra do nosso Deus. Que nós nos entreguemos por completo. Não é à toa que o próprio Jesus disse que nós devemos amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Só que nessa geração eu percebo que Deus ocupa um lugar dentre muitos, mas que para muitos Deus não é a prioridade. Quando nós sabemos que os cultos são aos finais de semana, e durante a semana alguém te faz uma proposta para sair para qualquer lugar, eu não vejo as pessoas dizerem: eu não posso porque eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho que estar na casa dele adorando. As pessoas topam qualquer proposta na mesma hora. Qualquer desculpa, alguns minutos antes de sair para ir à casa do nosso Deus, qualquer pessoa que chegue em sua casa, você não se importa em sequer chamar ela para ir. Você prefere ficar na sua casa e dar atenção para essa pessoa, quando na verdade ela poderia ser uma alma que você poderia ganhar. Deus usava Moisés como seu porta-voz, porque primeiro Moisés era amigo de Deus, Moisés era submisso, Moisés ali estava disposto a entregar a mensagem como ela deveria ser entregue. E a terceira característica de Moisés, Deus via Moisés como alguém fiel. Eu li a princípio, mas eu vou ler novamente. Números capítulo 12, verso 7. Ele é fiel em toda a minha casa. Moisés ele não foi sempre fiel. Eu digo no sentido de que Moisés ele cometeu erros. Mas o que se percebe na vida de Moisés é que ele é consistente na sua obediência para com o nosso Deus. Não é à toa que em Números 12, 7, o próprio Deus destaca que ele era fiel em toda a sua casa. Porque ele tinha uma vida constante de obediência. E o que eu quero dizer com isso? Moisés ele tinha compromisso com a aliança do nosso Deus. Moisés ele não acordava dizendo em um dia: hoje eu me acordei me sentindo muito espiritual. E no dia seguinte acordava com depressão espiritual. Ele não era dessa forma. É claro que ele tinha os seus dias ruins, sim, mas ele não era guiado por suas emoções, ele era guiado por sua fé. Ser servo fiel é mais valioso do que a popularidade. Eu tenho visto muitos escândalos na igreja do nosso Deus, grandes nomes inclusive da nação brasileira, muitos líderes que inclusive não estão fazendo com que a igreja seja aquilo que ela deveria ser, que é a coluna da verdade. E é por isso que inclusive há muitas pessoas que estão desanimadas com a igreja, porque se desanimaram com os líderes que ali estão, com os membros que ali estão dentro dela, muito por conta nem do nosso Deus, mas por pessoas. E isso é algo que deveria entristecer a todos nós, porque a igreja deveria ser a coluna da verdade, e não um lugar onde as pessoas recusassem a entrar. Porque tem muitas pessoas que, se você a convida, ela pode te dizer que ela não se sente à vontade dentro da igreja. E por quê? Por conta das pessoas que ali estão. Não é por conta do nosso Deus, não é por conta da palavra, mas por conta das pessoas que ali estão. Só que a postura de Moisés, a forma como ele se comporta com o seu relacionamento com Deus, ela deveria ser uma inspiração para mim e para você. Porque ele era fiel. E ele não se importava em ter a aprovação de outras pessoas. A única aprovação que ele almejava era a aprovação do nosso Deus.
E é importante eu mencionar que Moisés ele amava o povo. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, no desejo, no afã de ser tão fiel a Deus, nós acabamos nos tornando fariseus legalistas, onde achamos que só nós amamos ao nosso Deus, só nós nos importamos com Ele. Mas Moisés não era assim. Moisés ele amava a Deus, ele era fiel a Deus, mas Moisés ele também amava o povo de Deus. E um exemplo disso é que quando Deus ele decide destruir o povo, o Senhor diz: eu vou matar todo mundo e vou reconstruir em você, Moisés. Só você e os seus filhos entrarão na terra. Moisés ele disse: não, Senhor, não faça isso. O que dirão as outras nações? Moisés ali ele faz uma oração de intercessão para com o povo. E o resultado disso é que por conta da dureza do coração do povo, por conta daquele povo que foi salvo por Moisés, foi resgatado em cativeiro, por conta disso, Moisés ele acaba ficando irritado e fere a pedra ao invés de tocá-la. E por conta disso, aquela terra que era para Moisés entrar, mas por conta também daquele povo ele não entrou. Moisés ele é um grande exemplo de alguém que ama a Deus, mas que também ama o seu povo. Quando eu digo ser fiel a Deus, não é você ser fiel se isolando dos membros da igreja, mas ser como Moisés, que amava a Deus, mas também amava o povo de Deus. É importante que nós não busquemos a aprovação das pessoas no sentido de desejarmos a popularidade. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas. Logo em Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, o apóstolo Paulo ele fala: acaso busco eu agora a aprovação do mundo ou de Deus? Acaso busco eu a aprovação de homens? Se eu acaso buscasse a aprovação de homens, eu não seria servo de Cristo. Em seu ministério, o objetivo principal do apóstolo Paulo não era ser popular, não era buscar a aprovação de A ou B. O objetivo principal do ministério de Paulo era espalhar a mensagem do Evangelho. Eu quero até ler em Gálatas a continuação. Aqui em Gálatas, no capítulo 1. Quando ele vai defender o seu apostolado, Paulo ele diz: mas façam-nos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aquilo que Paulo falava para o povo não era algo que ele aprendeu de ninguém, foi algo que foi revelado diretamente de Jesus Cristo. E é por isso que ali grandes pessoas foram impactadas, porque ali não era um falso evangelho, ali era o verdadeiro evangelho sendo entregue para cada uma daquelas pessoas. Deus ele confia tarefas grandes a corações humildes, e o que eu e você não podemos perder de vista é a nossa fidelidade para com o nosso Deus, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E que a vida de Moisés seja um exemplo para nós de fidelidade, de perseverança, que seja um exemplo que nós possamos nos entregar por completo ao nosso Deus, que nós possamos, assim como Moisés, ser amigos de Deus, que nós possamos ir buscar ao Senhor e que Ele seja a nossa maior prioridade, o nosso maior desejo, que assim como Moisés, eu e você possamos ser o porta-voz, que nós possamos entregar a palavra de Deus, assim como o Senhor ordena, que nós possamos ser amigos, que nós possamos ser íntimos do nosso Deus, assim como João, que se deitava no colo de Jesus, que nós possamos em nosso lar nos derramar perante